você, tudo bem? Ótimo que a gente se reencontra aqui neste nosso já habitual espaço das lives matinais, sempre às 7 da manhã. Obrigado mais uma vez por esta constante audiência qualificada, esta comunidade belíssima que a gente está formando, que é uma comunidade do saber, é uma comunidade do conhecimento. Que bom, que bom. Hoje a gente tem algumas coisas muito especiais aqui para falar e para conversar. Primeiro, lembrar você que logo mais às 21 horas eu quero que a gente se conecte, que você esteja presente no lançamento online do meu livro, que é este aqui, 52 textos sobre felicidade. Felicidade, 52 textos sobre a arte de ser feliz. Vai ser um lançamento online da sua casa, você pode se conectar para que a gente possa estar juntos e juntas aqui, e eu vou te receber de maneira virtual aqui na minha casa. E como eu estou aqui no Rio de Janeiro, dia que aponta com um certo calor, apesar de nublado, mas abrir uma cerveja, a gente poder conversar sobre como é que foi fazer esse livro, como é que foi essa caminhada, quais são os seus conteúdos, sua relevância. Isso é muito, muito legal. Eu te aguardo aqui sempre, sempre. E hoje à noite, em especial, às 21 horas. Na nossa live de hoje, temos um título, ou melhor, as nossas conversas têm sempre aqui um título dentro de uma moldura da semana, né? O nosso tema esta semana é o tema da felicidade. Vai lá no meu canal e você vai ver todas as nossas lives feitas até agora divididas pelo seu tema. Cada semana eu fico num tema. Por quê? Porque eu quero, sem dúvida alguma, aprofundamento. Quero vencer a superficialidade, a distração e quero aprofundar nos temas que a gente coloca aqui para a gente conversar. Hoje, por favor, eu até lanço um desafio aí para você, tá? Por favor, me dá sugestões do que você gostaria que a gente pudesse conversar. Usa as redes, usa o meu celular, me manda um WhatsApp para que a gente possa cada vez mais estar juntos em termos de interação. Eu fico tirando e colocando óculos aqui, sabe? Porque todas as vezes que eu coloco óculos eu vejo que tem um reflexo nele, isso me incomoda um pouco, mas o problema é que para eu ler o que você escreve aqui eu preciso do óculos, então eu vou ficar botando e tirando total. Por exemplo, eu queria dar um abraço em você, Cristina. Pô, que ótimo, Cristina, que eu estou te vendo aqui essas manhãs. Miriam, habituê aqui da nossa comunidade. Fábio, irmão do coração, de caminhada, de embates. Fábio é o tipo de pessoa que embates intelectuais, que é uma das pessoas que mais me fazem pensar e mais me iluminam. Eu fico muito feliz que a gente esteja juntos e juntas aqui hoje, tá? E eu queria já, porque eu tenho sempre, lembra, um delay aí, na hora que você escreve alguma coisa demora aí para chegar até mim aqui, mas eu queria te fazer um desafio. Por favor, vota ou comenta a pergunta de hoje, que é uma pergunta difícil. Eu preciso de Deus para ser feliz? É possível ser feliz sem Deus? Então vamos começar, vamos cair dentro dessa pergunta e eu já a inicio. Eu digo para você que essa pergunta eu coloquei nas minhas redes ontem. É possível ser feliz com Deus? Precisamos de Deus para ser felizes? Não sei se você já fez, se lembra das provas, ou algumas provas antigas, eu nem sei, eu já não faço mais provas, né? Mas eu aplico provas, mas nas minhas eu não tenho um recurso que existia no tempo que eu estudava, que era a famosa pegadinha, né? E a pegadinha podia ser traduzida como sendo uma questão que era feita para tentar checar teu grau de atentividade, tua capacidade de perceber ali alguma coisa que não era muito evidente, né? A ideia de que para você responder essa pergunta você tem que pressupor isso aqui, isso ou aquilo. Então, veja só o seguinte, a famosa casca de banana. Eu acho que essa pergunta que eu lancei hoje, essa pergunta que está posta, é possível ser feliz sem Deus? Precisamos de Deus para ser feliz?
ela é uma pergunta que eu diria que ela é uma pegadinha, né, sobre alguns aspectos. Ela tem um quê de uma casca de banana aí. Só que a que me refiro? Porque para a gente poder responder essa pergunta, é possível ser feliz com Deus ou sem Deus? É possível a felicidade sem a presença divina? A gente teria que responder uma outra pergunta antes dessa. Afinal de contas, quem ou o que é Deus? A depender desta pergunta, da resposta desta pergunta, a gente vai chegar se é possível ou não ser feliz com Deus. Você sabe, por conta do tempo, você sabe que existem duas grandes, me permita a colocação, duas grandes hipóteses a respeito do ser divino. A primeira é a hipótese de que Deus é nada mais, nada menos do que uma força vital que anima a vida, que é o alicerce de toda a existência, que é, para usar a intuição dos gregos lá atrás, o logos, né, que é uma palavra que eles usavam, simplesmente para ver Deus ou a divindade como sendo aquela força vital e propulsora de todas as coisas. Mais recentemente, essa percepção de um Deus como força vital é trazida para a gente por essa noção de que Deus é uma energia vital e está absolutamente em todos os lugares. Eu diria que a concepção desse Deus como força vital, e aí não cabe em algumas até tradições religiosas nem a palavra Deus, não se usa sequer a palavra Deus, mas usa-se alguma outra palavra para revelar essa concepção de que existe sim uma força vital misteriosa que a tudo anima, que a tudo dá vida, que a tudo sustenta, podendo ser até uma primeira força, uma primeira razão, um primeiro motivo a partir do qual todas as razões, todos os motivos, tudo aconteceu. Nessa concepção de Deus como essa força vital, como essa energia que dá vida, dentro desta visão, percebe-se, os coloca a noção de que tudo é Deus. Eu, você, essa mesa que eu acabo de bater, o cosmos dentro do qual a gente habita, tudo isso é aquilo que se possa chamar de Deus. Somos, portanto, pequenas partículas que, unidas, juntam este todo imenso ao qual se pode nomear de Deus. Essa concepção de um Deus como força vital, de um Deus que é a força sustentadora e é o todo, me permita aqui, o todo de todas as coisas, essa concepção, ela deita suas raízes muito mais na percepção, digamos, oriental. Aqui no Ocidente, notadamente por causa do cristianismo, a gente concebeu uma outra percepção de Deus. Deus já não é uma energia vital, Deus tem esta energia vital, Deus já não é todas as coisas, Deus é o criador de todas as coisas. E nós, do lado de cá, concebemos Deus como um ser pessoal. E em que se difere um ser pessoal de energia? Valeu, Fidelis, que bom te ver aí. E em que se separam essas duas concepções? Um ser pessoal, para você chamar Deus de um ser pessoal, você tem que pressupor que esse ser tem vontade e autoconsciência. O que caracteriza uma pessoa não é nem o seu corpo, porque uma pessoa humana é caracterizada por uma dimensão biológica, corporal. Mas o ser divino, nesta outra concepção que eu lhes explico aqui agora, é uma pessoa porque sabe que existe e por causa da sua dimensão volitiva, por causa da sua vontade. Ele não só sabe que existe, como ele tem vontade. E aí, em sendo
autoconsciente e autopotente, esse Deus criou e controla todas as coisas. E mais ainda, é alguém com quem a gente pode se relacionar. Alô, Elaine Cardoso, tudo bem? Alguém com quem a gente pode se relacionar. Nesta concepção divina, de um Deus pessoal que se difere de um Deus impessoal, nessa concepção de pessoalidade com Deus, ainda tem um negócio mais complicado ainda. É que algumas pessoas têm e outras não têm uma relação com esse Deus pessoal. Ora, vamos recapitular. Se Deus é uma energia, se ele é uma força vital que nos atravessa ou atravessa tudo e todos, eu não preciso ter uma relação pessoal com Deus. Porque eu sou uma partícula de Deus. Deus é isso que está ao meu redor. E toda a vida começa a ficar encantada, sagrada, por essa coisa que se chama Deus. Porque fora de Deus não há realidade. Essa é a primeira percepção. A segunda percepção é que Deus é pessoal, se difere da gente, é totalmente outro, aquele que se difere do mundo que criou e não pode ser confundido. Eu não sou uma partícula de Deus, eu sou criatura de Deus. E mais, sendo eu uma criatura de Deus, eu posso passar a vida, segundo essa percepção, sem ter consciência de Deus, sem ter qualquer relação com Ele. E tem algumas pessoas que têm relação com Ele e outras não. Agora, se isso está bem posto, observa um detalhe. Olha a pergunta que eu fiz. É possível ser feliz sem Deus? A depender da concepção que a gente tenha sobre quem é Deus, a resposta a essa pergunta vai mudar. Primeiro, se a nossa concepção de Deus é que Ele é essa força vital que a tudo atravessa, é óbvio que essa pergunta não faz sentido. É possível ser feliz sem Deus? Porque não existe realidade sem Deus. Portanto, tudo aquilo que se possa chamar de felicidade, a partir da visão de cá, tá bom? Tudo aquilo que se possa chamar de felicidade é divino. Tudo aquilo que se possa chamar feliz é Deus. Essa pergunta, ela é estranha a essa concepção. Será que alguém é feliz sem Deus? Essa pergunta não faz sentido porque ninguém pode existir sem Deus, porque somos partículas deste grande todo chamado Deus. Pergunta de cá. Visão de cá. Se a gente entende que Deus é um ser pessoal e algumas pessoas têm relação com ele e outras não, a coisa, a meu ver, tem as suas complicações também. Por uma razão muito simples. Então, quer dizer que se Deus criou a felicidade, se Deus é a fonte de felicidade, tudo bem, Sidney? Se Deus é a fonte de felicidade, se Deus criou a felicidade, seria, para usar a expressão de uma pessoa que eu tenho muito apreço, seria mesmo falar de felicidade sem falar de Deus é quase uma apropriação indevida. O que é apropriação indevida, né? Eu falo de uma coisa e não dou crédito ao autor. Pessoalmente, embora tenha muito respeito por essa colocação, a discordo do fundo da alma, por uma razão muito simples. É absolutamente possível falar de Deus o tempo todo sem citar o nome Deus. Aliás, até uma das coisas mais chatas que a religião institucionalizada faz na nossa vida é ficar empurrando goela abaixo o tempo todo o nome de Deus, como se Deus fosse esse ser inseguro, absurdamente imaturo, de quem eu tenho que falar o nome dele o tempo todo, em tudo que eu faço, para que de alguma maneira ele se sinta tranquilo ou feliz. Ora, pois, tal psique é tão absurdamente infantil que não mereceria meu respeito, sequer a minha adoração. Portanto, eu não preciso falar de Deus o tempo todo para falar de Deus. Aí agora, vem comigo. Se Deus é um ser pessoal e ele é a fonte de toda a felicidade, ele que cria a felicidade. E ele criou, não só criou a felicidade, como disse, eu crio o seguinte caminho: se você não estiver próximo de mim, você não será feliz. Gente, a essa altura, se essas duas coisas estão explicadas, eu vou só repetir. Na primeira, se Deus não é pessoal, não faz sentido a gente perguntar
É possível ser feliz sem Deus, porque nada existe fora de Deus. Na segunda, que Deus é pessoal, você precisa ter uma relação com Ele. Se você não tiver uma relação com Ele, então você não é feliz. Eu quero dizer para vocês o seguinte, é que eu me posiciono de maneira absolutamente clara. É evidente que eu tenho limitações na minha percepção, mas até onde a minha maturidade já alcançou, eu quero te dizer o seguinte. Eu me recuso a achar que pessoas que não concebem uma ideia de Deus são infelizes. Eu li, há 2 anos atrás, 3 ateus franceses. E esses caras me fizeram, com seus escritos, chorar de emoção. Eu me lembro de uma cena, eu lia o Auguste Comte Sponville, que é um ateu francês, que tem uma obra extensa. Dos 3, ele é o mais denso. Tá? Eu me refiro a Jean-Luc Ferry, a Auguste Comte Sponville, a Frédéric Lenoir, mais popular, e esses três franceses, eu vou pegar o Auguste Comte Sponville, eu lia o livro dele, O Pequeno Tratado das Virtudes, que é um clássico moderno, tá? Um cara que fez a sua tese de doutorado sobre o mundo histórico, sobre o ideal grego, histórico, belíssimo. Escreveu um livro belíssimo chamado Espiritualidade para Não Crentes, fazendo marcar que a espiritualidade é uma realidade para além da religião. A religião a contém, mas não detém o seu monopólio. Eu chorava, eu estava num quarto de hotel, estava em São Paulo por questões de trabalho. Eu me lembro que era de manhã e eu lia o texto, e o texto era de uma beleza, o texto era de uma profundidade, o texto me atravessou de uma maneira tão profunda. E a proposta ali era de que a nossa sociedade pudesse ser uma sociedade construída em cima das virtudes. E hoje, lendo o que eu leio, eu percebo que ele estava tentando reeditar o ideal grego, né, de que a vida feliz não é uma vida focada no prazer, nem necessariamente uma vida que precisa de uma referência divina como um ser pessoal. É uma vida virtuosa. Portanto, felizes são aqueles que são absurdamente honestos, respeitosos, sabem usar da sua liberdade com um grau de autonomia onde nunca destrua o outro. Felizes são aqueles que são atravessados por um sentimento de profunda igualdade, de que jamais cometeria a insanidade de entender que pessoas com a cor da pele me é inferior. Felizes são aqueles que são atravessados por esse valor, por essa virtude da igualdade, da equidade, e aí da temperança, da humildade. E aí ele lista um grupo de virtudes, e que eu lhes digo, que se assumidos, virtudes que se assumidas, virtudes que se vivenciadas, eu não tenho dúvidas, produzem enorme felicidade. Porque para ir para o óbvio, tá bom? Para ir para o óbvio. Felicidade não é uma causa, ela é uma consequência. Felicidade é o resultado de algo. E a felicidade, ela é causada por alguma coisa. Nesse sentido, eu me alinho com os ideais gregos e mais modernos, traduzidos por Sponville, de que a vida virtuosa, ela produz felicidade. Portanto, deixe-me te dizer uma coisa. Se alguém me pergunta, bom dia Jordilei, se alguém me pergunta se é possível ser feliz sem Deus, eu respondo, é possível ser feliz sem essa palavra Deus. É possível sim ser feliz construindo uma vida, sobretudo, em cima de virtudes que nos façam pessoas mais absurdamente humanas. Portanto,
mais conectáveis umas com as outras, portanto, mais hábeis a construir comunidades, portanto, mais felizes. Agora, presta atenção aqui comigo. O que eu estou dizendo é que eu me recuso a achar que uma pessoa que tem dificuldades intelectuais de conceber a ideia de Deus seja necessariamente infeliz. Não, 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 não. Eu entendo que feliz é aquele que, não tendo consciência de Deus, não querendo usar a palavra Deus, tendo dificuldades emocionais e intelectuais com essa ideia de Deus, trata com enorme carinho e justeza a esposa com quem convive, o esposo com quem convive. Trata com enorme carinho e justeza todas as pessoas que estão ao seu redor. Portanto, o que eu quero lhes dizer é que, como discurso, como palavra, como ideia, num certo sentido, eu acredito do fundo do meu coração de que ninguém nesse aspecto precisa de Deus para ser feliz. Agora, se isso complica, vamos ver se isso complica. Agora, que importante. Ditas estas coisas, eu quero te dizer que eu sou uma pessoa de fé. Evidente que a minha concepção de Deus vem mudando significativamente ao longo dos últimos anos. Não sei se você já viu aqueles filmes americanos que contam assim, a história de uma viagem, e assim, duas pessoas, uma pessoa. Eu me lembro de um filme, poxa, se eu pudesse me lembrar do título agora, de um filme onde dois irmãos brigaram, e aí a velhice chega, e com a velhice vem a busca pela essência de todas as coisas, né? Porque à medida que a gente vai se aproximando dessa cisão mais profunda que é a morte, né? Cisão porque se separam, essa dimensão biológica e espiritual, parece que a vida vai estreitando e só vão ficando as coisas que realmente importam, né? E quando os dois irmãos brigaram e chegou a notícia, eles não se falavam, né? Passaram a vida toda sem se falar. E aí um dos irmãos toma a iniciativa de romper com isso, faz uma viagem, e na viagem ele vai encontrando personagens, caminhos. O que eu estou dizendo isso é que esses filmes que contam uma viagem, eles sobretudo contam as profundas transformações que as quadras históricas da nossa vida nos fazem passar, né? Eu até arriscaria dizer assim, que a cada 10 anos a nossa vida passa por transformações. Claro que isso não é um número rígido, é apenas uma maneira de medir. Nos últimos 10 anos, a minha percepção, a minha viagem sobre quem é Deus tem sido afetada profundamente. Por isso que faço esse arrazoado, faço esse diálogo hoje aqui com você, para te dizer o seguinte: o que eu acredito, o que eu creio, é que sem transcendência a gente não é feliz. E o que eu quero dizer por transcendência? Se eu entendo que a minha vida se fundamenta em mim mesmo, se eu entendo que a minha vida ela é apenas uma expressão material, se eu entendo que a existência é matéria e energia somente e que não tem nada para além disso, e agora eu arrisco mais, se eu entendo que essa vida é aqui e agora sem qualquer outro tipo de desdobramento de continuidade, se eu entender que no segundo depois da minha morte nada tem do outro lado exceto um grande vazio ou a cessão da existência, eu não consigo acreditar nisso. Eu acho intelectualmente isso menos atrativo. E sabe por quê? Porque, cara, assim, a beleza de uma amizade, a poesia de um pôr do sol, eu que sou louco por suco de tangerina, morango, o paladar de um suco de tangerina, a cerveja gelada com os amigos, uma relação sexual com quem você ama, a amizade, cara, a sensação de paternidade, de maternidade, isso vai acabar, isso é alguma coisa meramente fisiológica.
Desculpe. Eu não consigo acreditar. Assim como eu acho absurdamente injusto alguém dizer que se eu não falar de Deus, ou se eu não adotar uma determinada religião, ou se eu não ficar falando de Deus, eu não posso ficar falando de felicidade, eu acho isso intelectualmente ingênuo. Assim como eu admito que não se tem uma visão que seja a visão que se possa dizer eu tenho a verdade sobre Deus, porque Deus sendo ele um ser misterioso, ele está inclusive para além da palavra Deus. E eu acho que essa intuição fantástica que nasce do Oriente para a gente, percebendo que a vida está encantada, que ela é mistério, que a felicidade está posta porque Deus está posto na realidade. Isso para mim é uma coisa encantadora. Isso me atrai mais, num certo sentido, do que essa ideia de um Deus que o tempo todo está olhando e diz assim, você tem relação comigo, você não tem relação comigo, para ter relação comigo isso, porque se você fizer isso, então... Mas, vem comigo. Se a pergunta é possível ser feliz sem Deus? A resposta é sim e não, a depender de que Deus você está falando. E agora, para a gente apimentar, eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui, mas eu quero, talvez porque a nossa conversa hoje tenha tomado dimensões tão extantes nesse aspecto, eu quero te dizer o seguinte, para não dizer que a concepção de Deus, a depender de qual seja, pode nos fazer profundamente infelizes. E aí eu mudo a pergunta. É possível ser feliz sem Deus? Eu mudo a pergunta. A depender do que pensamos de Deus, a depender de que tipo de Deus temos, seremos infelizes? E a resposta é um retumbante sim. O que eu te digo é que quanto mais transcendência, quanto mais abertura, quanto mais eu entender que a vida não está sintetizada em mim mesmo, que o universo não se reduz ao meu umbigo, que essa sociedade não pode ser construída somente a partir de mim mesmo. Quanto mais aberto ao transcendente, tanto mais eu acho que a gente é feliz. Beleza? Deixa eu pegar aqui Fábio, que coloca: entendo ser possível encontrar o caminho da felicidade sem fé num Deus pessoal. Porém, é necessário trilhar um caminho que permita resolver a questão da realidade do sofrimento e da finitude. Sem dúvida alguma, Fábio. Perfeito. A questão é que o sofrimento e a finitude são dois grandes mistérios da nossa existência. O sofrimento entendendo a presença do mal no mundo causando sofrimento. E essa angústia primal, primitiva, essencial que todos nós temos, como seres humanos, é que sabemos que somos finitos. Nesse sentido, será que eu posso dizer o que eu vou dizer aqui agora? Nesse sentido, eu fico me perguntando se eu não invejaria os cachorros. Se eu não invejaria os cachorros que... Será que sabem que vão morrer? Os animais. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós, seres humanos, somos aqueles que vivemos essa angústia essencial por causa de sabermos que somos finitos. Então, Fábio, resolver a questão do sofrimento e da finitude, que são questões angustiantes, que são questões para as quais a gente vem tentando achar respostas ao longo de muito tempo, resolver essas questões são fundamentais. Ou eu não diria que resolvê-las são fundamentais, eu até retiro o que eu disse. Eu te digo que conviver com elas são fundamentais. E se você me pergunta se a Deus, a espiritualidade, tem as melhores respostas ou oferece os melhores recursos emocionais para lidar com isso, eu acho que sim. Nesse sentido, eu acho que sim. Então, se somos felizes sem a fé num Deus pessoal, sem dúvida, mas entender a vida apenas como matéria e energia, para mim, isso é um pensamento produtor de infelicidade e que não dá conta da finitude e do sofrimento. Há que se ter espaço para o mistério, há que se ter espaço para a transcendência. E se tiver, ainda que a gente não a nomeie como Deus, aí sim, eu acho que a gente consegue ser mais feliz. Sidney, minha felicidade sempre será limitada por mim mesmo,
Não, óbvio que não. Óbvio que não. E aqui eu vou terminando com a pergunta do Sidney. Não, de jeito nenhum, Sidney. Uma das coisas mais fantásticas que eu acho de uma determinada linha de pensamento é colocar-se sempre em dúvida. Quando eu digo que eu me coloco sempre em dúvida, o que é uma tarefa muito difícil, o que é uma tarefa muito angustiante, por isso é muito melhor eu fugir da dúvida, porque a dúvida vai pressupor meu envolvimento para tentar resolvê-la. Mas quando eu me coloco sempre em dúvida, eu coloco em revisão os meus parâmetros. Eu não me defino como absoluto na existência. O grande problema é que alguém poderia dizer, não, eu acho que não é isso que você está dizendo, Cid. O grande problema é alguém poder dizer assim, mas você só será feliz se você fizer o que Deus disse. Ok. O que Deus diz? O que Deus diz sobre se eu devo aceitar ou não devo aceitar um emprego? O que Deus diz sobre se eu caso ou não caso? O que se eu diz se eu poupo ou não poupo? O que Deus diz sobre as questões que tem na vida? Qual é a fonte? Qual é a fonte que me diz isso? Então, enfrentar essas questões são fundamentais. Eu quero te dizer o seguinte, a minha felicidade não está o tempo todo limitada por mim mesmo, mas eu quero te dizer que sem mim eu não serei feliz. Alessandra, eu curto muito ficar parecida com Jesus, copio ele em suas atitudes, isso me faz criar pontes com as pessoas e onde estou tem amigos e aí fico feliz, adoro ver meus filhos, meus amigos felizes. Show, Alessandra, e aí eu acho que a gente traz à mesa uma coisa bastante interessante, que é a seguinte, estou aqui tentando terminar, mas a conversa está tão fantástica. A questão é, quais são os modelos e referências que a gente tem na vida? E aí tem uma coisa muito legal. De todas as referências que estão postas de humanidade e tal, Jesus é uma referência muito legal. E se eu olho para ele e tento copiar, não é copiar, não é imitar, mas é seguir. A diferença entre imitar e seguir está posta, né? Imitar alguém é tentar reproduzir nos mínimos detalhes o contexto, as circunstâncias daquela pessoa. Seguir é tê-la como referência, ter como um farol, né? E Jesus, sem dúvida alguma, desponta de maneira muito forte, ao lado de outros, mas desponta de maneira muito forte, como sendo uma referência belíssima a ser seguida. Se você me perguntasse, aí eu vou fechando, se você me perguntasse, Eduardo, qual o seu modelo de felicidade? Sem dúvida alguma, eu não tenho dúvida de dizer que Jesus é um modelo, senão o meu grande modelo do que é uma pessoa realmente feliz. Por quê? Porque foi um homem de dores, porque foi traído, porque abraçou a incompletude, porque abraçou uma natureza humana com suas contradições. Por isso, apesar de toda essa divinização que a gente fez dele, Jesus se torna para mim um enorme modelo de ser humano feliz. Ser humano feliz. Gente, poxa, eu termino essa live de hoje emocionado, assim, feliz por esse papo. Eu agradeço absurdamente a sua audiência mais do que qualificada. Muito obrigado, sempre. Lembra você que hoje à noite, às 21 horas, aqui, vamos ver onde é que é a dona Márcia, que é a dona aqui da casa, brincadeiras à parte, mas vamos ver onde é que a gente vai fazer, talvez aqui na cozinha. Eu quero fazer um ambiente bem formal e eu quero falar com você, que a gente vou abrir aqui uma cerveja e tal, abre um vinho aí na tua casa, toma o que você está acostumado, quer fazer, vamos celebrar esse momento, 21 horas, online, em qualquer lugar você pode entrar, a gente se encontra aqui para o lançamento do meu livro, Felicidade, 52 textos sobre a arte de ser feliz. E se liga, fica sempre conectado e conectada, porque as nossas lives cada vez mais vão ganhando corpo e realidade. Atenção,
Semana que vem, o tema da semana será sobre sambas enredos, o samba enredo da Mangueira, que fala sobre Jesus e sobre uma série de coisas. E o pastor Henrique Vieira, que é um dos homenageados lá na escola, eu já fechei com ele ontem, vai estar conversando comigo aqui. A gente vai bater um papo incrível sobre samba, questões sociais, espirituais, religiosas, existenciais. E olha que coisa, né? Na terça-feira, que é o dia que eu separo para falar para o mundo corporativo e para o mundo do trabalho, eu vou falar sobre o que uma empresa deveria aprender com a escola de samba. Pô, muita coisa legal vindo por aí. Semana que vem a gente se encontra. Opa, mas hoje à noite, aqui às 20 horas, aqui na minha casa. Te espero online. Não sai daí, fica olhando a propagandinha que eu fiz aí do nosso encontro hoje à noite. Abraço!